Deus é bom. Deus, ele é fiel. E até aqui, Deus tem nos ajudado. Até aqui, Deus tem nos sustentado, né? E se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós já tínhamos sido consumidos. Glória a Deus. Mas o Senhor é quem vela. O Senhor é quem sustenta. O Senhor é quem renova. O Senhor é quem nos coloca de pé. E pode ter certeza que se você está de pé foi porque Deus lhe colocou. E Deus está lhe sustentando. E quando Deus coloca alguém de pé, não tem quem derrube quem Deus levanta. O cansaço muitas das vezes quer nos parar. O cansaço muitas das vezes quer fazer eu e você nos acomodar. Mas o Senhor, ele renova as forças do cansado. Talvez hoje você chegou aqui e você esteja exausta. Talvez você esteja cansada. Talvez você caminhou muito. Não falo de andar fisicamente, mas espiritualmente. É normal nós se cansarmos. É normal nós querermos, muitas das vezes, parar. Não é normal, é você parar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele cansa. Ele estava com as mãos levantadas. Ele estava intercedendo enquanto Josué estava numa batalha. E ali, aleluia, enquanto ele ficava com os braços levantados, a Bíblia vai dizer que o povo do Senhor avançava. O povo do Senhor ganhava. Mas quando Moisés baixava as mãos, o povo do Senhor perdia. Só que o Senhor coloca pessoas do nosso lado para segurar as nossas mãos. No momento em que nós, muitas das vezes, cansamos. E a Bíblia vai dizer que Ur e Arão seguram as mãos de Moisés. Moisés não poderia baixar naquele momento. Porque se ele baixasse, os inimigos iriam vencer. E o Senhor está dizendo aqui para alguém, você não pode baixar as mãos. Aleluia. Você não pode baixar as mãos. Se você baixar as mãos, o inimigo ganha território. Se você baixar as mãos, o inimigo avança. Quando ele baixava as mãos, o inimigo ganhava território. O inimigo avançava. Sabe por quê? Aleluia. Porque a perseverança, ela vai nos deixando no caminho aonde nós devemos estar. E ele se senta numa pedra, mas as mãos continuam levantadas. Você pode até, aleluia, cansar, mas você tem que estar com as suas mãos levantadas. O corpo dele estava cansado, mas as mãos estavam levantadas e tinha alguém segurando. Talvez você olhe para as suas mãos e você diga, eu não estou aguentando mais e não tem ninguém que me auxilie. Não tem ninguém que me sustente. Não tem ninguém que me, aleluia, que segure as minhas mãos. E eu quero dizer para você, tem, aleluia, o Consolador, aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele, aleluia, que entende até o nosso gemido. O Espírito Santo de Deus, ele vai te auxiliar, ele vai te sustentar. Nesta caminhada, você não está sozinha. O Espírito Santo do Senhor Jesus, ele está guiando você, te sustentando em meio a esta grande batalha, a esta guerra. Sabe o que é que o Senhor falava comigo aqui? O Senhor dizia assim, tem pessoas vivenciando uma guerra, tem pessoas vivenciando uma batalha, tem gente que está dentro do campo de batalha e tem outras que não estão dentro do campo de batalha. Olha só, que Moisés estava orando, ele não estava guerreando. Quem estava guerreando era Josué.
Mas isso não significa que Moisés era mais importante ou Josué era mais importante. Os dois trabalhavam em conjunto. Enquanto Josué estava lá embaixo, Moisés estava lá no monte, aleluia, orando, aleluia, para que a vitória viesse ser do povo de Deus. Nem Josué era mais importante do que Moisés e nem Moisés era mais importante do que Josué. Era um conjunto. Eu não sei se tu tá no vale, eu não sei se tu tá no campo de batalha, eu não sei quem é que tá no monte, mas eu quero dizer que quando se há união e se há um trabalho em conjunto, há avanço de território. E o Senhor está dizendo aqui para você, ei, aleluia, há avanço de território. O Senhor está dizendo avanço de território. Enquanto estiver os meus na peleja, enquanto estiver o meu no monte, aleluia, há avanço de território. Ei, o povo não perde. Aleluia, sabe por quê? Porque quem está no campo de batalha pelejando e quem está orando pelo aquele que está pelejando estão na mesma guerra, só que em lugares diferentes. E o Senhor dizia aqui para mim agora, tem pessoas que estão batalhando as mesmas guerras, só que em posições e postos diferentes. Eu não sei qual é o posto que tu tá. Tem gente que tá no vale, tem gente que tá no monte, mas está, aleluia, guerreando as mesmas guerras. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor para ti. Esta guerra que você está vivendo, esta batalha que você está guerreando, você não vai perder. Deus te trouxe aqui para dizer para você, aleluia, continua, porque você não está só. Eu estou na tua retaguarda. Eu estou na tua retaguarda. E se eu estou na tua retaguarda, não tem como você perder. Aleluia, o que eu quero que você ganhe. O Senhor está dizendo, eu quero que você ganhe. Você está entendendo o que o Senhor está falando? E quando o Senhor diz assim, que Ele quer que você ganhe, não tem outra alternativa a não ser ganhar. Não tem outra alternativa a não ser ganhar o que Ele quer, que seja ganho. O pensamento que tu chegou aqui hoje foi um pensamento de desistência. Foi um pensamento de retrocesso. Foi um pensamento de retroceder, de sair de dentro do ambiente. Mas o Senhor manda dizer para você, você não vai sair de dentro deste ambiente. Você não vai retroceder. Você só vai sair quando a luta que você está, aleluia, dentro dela for vencida. Você não vai se acovardar. Você disse para Deus, eu vou baixar a bandeira. Eu vou baixar a bandeira, aleluia, como sinal de desistência. Só que o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, você não vai baixar a bandeira como sinal de desistência. Pelo contrário, você vai continuar com ela levantada. Porque eu já usei já coloquei. Na tua mão é o Senhor, a bandeira da vitória. E tu não vai pegar a bandeira branca, aleluia, e baixar em sinal de desistência, não. Pelo contrário, tu vai ficar com ela levantada para ver que que no meio desta guerra foi eu que venci, aleluia, por você. O Senhor falava ao meu coração, aleluia, que tem alguém próximo que quer puxar você para trás, que tem alguém próximo que em vez de agregar, está atrapalhando. E Deus vai lhe mostrar, aleluia, porque tem coisas que nós trazemos para a nossa vida, porque nós achamos que é bom para o momento, e nós não enxergamos, aleluia, o que Deus está fazendo. Tem coisas que não cabem dentro da bagagem, e nós queremos empurrar. E sabe o que é que Deus me mostrava?
Deus me mostrava pessoas, aleluia, sabe, com uma mala cheia de coisas, estufando e empurrando mais coisas para caber. Chega uma hora que o zíper não aguenta e rompe. E o que é que acontece quando o zíper de uma bolsa ou de uma mala rompe? Tudo que está ali dentro fica visível e não dá para continuar carregando naquela bolsa. Aleluia. E o Senhor me mostrava e o Senhor dizia assim: filha, tem pessoas hoje aqui que estão querendo empurrar coisas dentro de mala que já estão cheias. Tem pessoas hoje aqui que estão querendo forçar, aleluia, caber coisas que não cabem mais. E eu preciso falar com elas, para elas não insistirem de querer colocar coisas que não cabem, porque eu, Senhor, vejo o futuro. Eu, Senhor, vejo além do que elas não conseguem enxergar. E dentro dessa bagagem, elas querem levar o que, aleluia, não é para ser levado. E tem pessoas que, em vez de agregar, são como um imã, aleluia, que puxa para trás. Se você pegar um pedacinho de ferro e você pegar um imã, ele pode estar longe de você. E se você colocar assim, o pedacinho de ferro vem até aonde o imã está. E o Senhor falava ao meu coração. E esse tipo de gente tem sido um imã na vida dela. Esse tipo de gente tem sido imã. Quando ela está lá na frente, aleluia, puxa ela para trás. Quando ela dá os passos bem dado, aleluia, parece que ela retrocede mais do que foi andar. Mas eu sou o Senhor, que eu vou falar com ela. Ela e vou abrir a visão dela espiritual, para que ela veja que nem todo mundo vai caber dentro da bagagem que eu, o Senhor, aleluia, preparei para ela levar. Aleluia. Gênesis 13, aleluia, vai dizer assim: Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha muito gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para um lugar que fica entre Betel e ali onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava as ovelhas, cabras, gado, empregado e a sua família. Não havia pasto que desse para os dois ficar juntos, pois eles tinham muito animais. Quando o Senhor faz uma promessa para Abraão, o Senhor deixa bem claro coisas específicas. E o que era para Abraão deixar para trás. E o que era para Abraão levar. Tem coisa na minha e na tua vida que Deus está dizendo, tem coisa que tu vai levar. Tem coisa que, aleluia, nesse momento, tu não vai poder levar. Porque eu sei do percurso que eu tracei para você lá na frente. E tem coisas que eu quero preservar no teu coração para não viver. Tem coisas que eu quero preservar no teu coração para tu não passar. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que agora chega no nível de quê? Aleluia. De Abraão e Ló se apartar. Por quê? Porque o lugar aonde eles estavam não tinha pasto. Aleluia. Que desse para os dois ali ficar naquela terra. E por causa disso levanta-se uma contenda. Só que o Senhor, quando fala com Abraão para ele sair de perto da parentela dele, o Senhor já sabia o que iria acontecer, sem nem mesmo Abraão saber. E Deus queria, aleluia, livrá-lo de aborrecimentos futuros. Só que tem coisa na nossa vida que Deus quer nos livrar. E eu e você trazemos o problema, pegamos o problema com as nossas próprias mãos. Sendo que a ordem de Deus é bem clara para a nossa vida. E tem pessoas aqui que o Senhor fala comigo e o Senhor diz, a minha ordem foi bem clara. Então não queira dar o seu jeito com a sua mão e fazer o que você quer passando por cima da minha ordem, diz o Senhor. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, quero te livrar de aborrecimentos que você vai passar. E eu quero, aleluia, preservar o teu coração de tristezas, aleluia, que iriam vir. Mas eu, o Senhor, não deixarei chegar até você. Só vai chegar se você passar por cima da minha ordem ou da minha direção. Porque você vai pegar um caminho a qual eu, o Senhor, não te autorizei a ir por ele. Então vigia aonde tu entra e quem tu traz para agregar em situações aonde eu me revelarei para você. E o que eu tenho contigo não inclui determinadas pessoas que eu já afastei da tua vida, diz o Senhor. Eu já afastei pessoas da tua vida, diz o Senhor. E essas pessoas que eu tirei para este momento, elas não vão estar contigo. E eu sou bem clara para te falar. Porque Deus está mandando. E se Deus está mandando, eu tenho que falar do jeito que o Pai manda. Eu não posso ficar rodeando. Deus manda dizer, não agrega. Deus manda dizer, não chama para entrar dentro de um ciclo novo. Porque tem pessoas que vão viver um ciclo novo, em um momento novo preparado por Deus, mas estão agregando coisas e pessoas que não faz parte para este momento. Era um ciclo novo. Era necessário se apartar. O crescimento mútuo que vinha sobre a vida de Abraão era um crescimento muito grande. E tem gente que não entende, aleluia, o que Deus faz. Tem gente que não compreende o que Deus está fazendo. E tem gente que não vai entender o que Deus irá fazer. Então, o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo assim, é necessário eu afastar você de pessoas que têm a incredulidade dentro do teu coração, aleluia, e ela só vem para lhe adoecer e vem para fazer você desacreditar daquilo que eu quero fazer na sua vida. Quando o Senhor diz assim, sai, era porque era para sair. Quando o Senhor diz assim, é de perto de tudinho, era porque não incluía nenhum. E por que nós queremos incluir quem Deus não quer? Porque nós queremos incluir, colocar quem Deus disse que não era para levar. O Senhor queria, aleluia, preservá-lo dele viver os aborrecimentos que vinham.
Porque tem gente que não pode ver o que Deus tem na tua vida de perto. Por quê? Porque vai começar a cobiçar o que Deus vai colocar na tua mão, o que Deus vai fazer, o que Deus vai te entregar. Sem saber das tuas guerras, da tua luta, vai achar que caiu, que chegou de mão beijada, que não teve choro, que não teve esforço, que não teve guerra, que não teve luta, que não... Aleluia. Acha que foi da noite para o dia. Mas só quem sabe do teu processo é você e Deus. Quantas madrugadas, quantas noites, quantos choros. Oramanto, quantas renúncias. Oramanto, recalabahas. Quantos nãos. Oramai, que me Aí o Senhor estava dizendo, é para você sair, sabe por quê? Oramai, de cassé. Porque quando eu começar a fazer você crescer, eles não vão entender. Mas vão ouvir a notícia. Tem gente que só vai ouvir a notícia que prepara. Tem gente que só vai ouvir a notícia. Tem gente que só vai ouvir a notícia, aleluia, quando falaram de você. Porque Deus vai deixar que a notícia, aleluia, percorra. Deus vai deixar que a notícia corra. Só que você vê, aleluia, que o lugar agora que o Senhor leva Abraão, melhor, aleluia, não havia pasto que desse para os dois ficarem juntos. Deus cria situações. Por que Deus cria situações? Para separar. Por que Deus criou a situação? Porque não era para levar. Mas cedo ou mais tarde, situações são criadas. Para quê? Para nós andarmos como Deus quer que nós andemos. Aleluia. Para nós estarmos do jeito que Deus quer que nós estejamos. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra. Esta aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão entende agora. Aleluia, o que Deus tinha falado com ele. E o que Deus tinha falado com ele? Abraão, sai de perto da tua parentela. Ele diz assim, não é bom que haja contenda, não é bom que nós brigue. Então nós temos que se separar. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. Mas tu escolhe qual é a terra que tu vai ficar. E Abraão dá logo o poder da escolha. Porque Abraão poderia ter muito bem, eu vou ficar com essa terra e você fica com aquela ali. Mas Abraão não queria contenda. Abraão queria resolver a situação. Abraão queria ficar em paz. E tem coisa na minha e na tua vida que vale mais a paz. Aleluia. Do que muitas das vezes a razão. Sabe por quê? Aleluia, porque é Deus que faz por nós aquilo que querem arrancar de nós. Tem pessoas que para se dar bem, aleluia, quer pisar. Tem pessoas que para se dar bem, acham que nos dão da pior terra. Acham que tirando de nós o melhor lugar, nós vamos perecer. Mas o que Deus tinha com Abraão não estava na terra. Não estava no lugar. O que Deus tinha com Abraão estava com ele. Você tem que entender que o que Deus tem com você não está na terra, não está no ambiente. Está com você. Independente se você vai para o monte, se você vai para o vale. Aleluia.
o que está com você vai lhe acompanhar. As bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Abraão. Se Abraão descesse por vale e ali não chovesse, aleluia, quando ele chegasse lá ia chover. Por quê? Porque o que estava com ele é quem iria operar. E quem estava com Abraão? A bênção do Senhor e o Senhor. E o Senhor está dizendo aqui para alguém: eis que eu estou com você. O Senhor está dizendo: aonde tu colocar as plantas do teu pé, eu te darei por herança. E a Bíblia destaca que Abraão era rico. E quando a Bíblia destaca que alguém é rico, não é esses ricozinhos que você olha assim, ai, fulano tem dinheiro, não. É porque é rico de verdade. Pode botar assim, na tua mentalidade, assim, imaginar uma riqueza muito grande, porque era isso aí que Abraão era. Aleluia. Então, eu quero dizer algo da parte do Senhor. Tem coisas que só vão desenrolar na tua vida quando tu soltar quem tu estás segurando. Tem coisas que só vai desenrolar na tua vida, aleluia, quando Deus tirar do teu caminho quem é preciso ser tirado. Oramanto é minha Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para mim? O Senhor está dizendo aqui: algumas coisas vão ser desenroladas. Algumas coisas vão ser reveladas. Algumas coisas vão começar a se mover quando eu tirar tudo que precisa, aleluia, ser tirado. Olha só, versículo 10 do 13. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água, era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Ele olha para o território e ele escolhe o melhor território. Abraão não faz questão, aleluia, pelo território. Quanta gente estão olhando para o território, em vez de estar olhando para o Deus que tem toda, aleluia, a planta de todos os territórios na mão. Sabe o que é que Deus me faz ver aqui? Aleluia. Eu vejo como se fosse territórios. Aleluia, territórios de água. Territórios, aleluia, de terra. Territórios verdes. Territórios secos. Territórios, aleluia, com pessoas que já tomaram posse deles, territórios que ainda não tem ninguém que tomou posse deles. Eu vejo como se fosse, aleluia, um mapa na mão de alguém, mas esse mapa, todo o território, sabe, definido. E o Senhor diz assim, aleluia, eu tenho na minha mão todo um mapa de todo o território. E eu sei, aleluia, como fazer para abençoar. Eu sei como fazer para prosperar.
Tem alguém aqui que Deus está dizendo para ela: você não vai precisar brigar por território. Você não vai precisar brigar, aleluia, por conta do que querem te oferecer. O próprio Senhor vai te abençoar. Como assim? Aleluia. Eu vejo como se fosse uma família. E essa família fosse parte de algo. Porque assim Deus me revela. Ela mandou répia. E querem dar um pedaço da terra que não é tão favorável. Para alguém. Achando que está fazendo essa pessoa perder. E deixando ela sem escolha. Só que o Senhor está dizendo assim: ei, aleluia, o território está nas minhas mãos. Tu não vai brigar por espaço, tu não vai brigar por território, não, aleluia, mas eu, o Senhor, vou fazer, planear tudo. E eu vou ver que aqueles que pensam que tu estás perdendo, tu estás ganhando. Porque na terra, aleluia, que estão querendo te dar, que a visão é muito, vai ser a terra que mais vai prosperar. E o Senhor ainda diz assim: todos vão vender por um valor, porém o teu será o valor mais alto, para tu saber que eu sou Deus. E depois tu vir aqui, diz o Senhor, para tu testemunhar que hoje eu estou falando contigo. E tu vai dizer assim: mas o meu parece tão desvalorizado, mas quem dá valorização de tudo sou eu, diz o Senhor. E eu vejo uma valorização de algo. Eu vejo uma valorização de algo e Deus entregando esta valorização. Eu vejo Deus entregando uma valorização. Sabe, como se fosse uma escritura. Remanto, quebra, narabarra. Eu vejo como se fosse uma escritura. Só que em forma de escritura, aleluia, como se fosse uma valorização. Alamanto, quebra. E o Senhor está dizendo: aonde tu colocar a mão, aonde tu colocar o pé, eu valorizo por, aleluia, causa de você. Remanto, rebria, sopra. Eu vou fazer tu viver coisas incríveis. Ela mantou, eu vou fazer tu viver milagres extraordinários. Ramanto, rebria, calamanda, sopra. Eu vou fazer tu, aleluia, não duvidar do que eu coloquei para tu carregar. Existe uma bênção, remanto, répia, que eu, o Senhor, te fiz. Edei, ramanto, québia. Há muitos anos atrás eu falei com você. E eu coloquei esta bênção sobre a tua cabeça. Em uma oração à tarde, remanto, quebra, nábias. E digo para ti que aquela oração aonde eu te entreguei muitas chaves, aonde eu te entreguei um comando, e aonde eu te entreguei uma unção, esta unção sobre a tua vida está ativando hoje, remanto, e eu estou assim ativando para que tu saiba que as coisas quando vier para tua mão vem de um jeito, mas do jeito que vem não fica, ramato, porque é só chegar na tua mão que há uma transformação, é só chegar na tua mão que há um desenrolar, é só chegar na tua mão que há um mover diferente, é só chegar na tua mão que não fica do mesmo jeito, e eu vou fazer assim, diz o Senhor. Eita, vou fazer desenrolar, vou fazer desenvolver. E o Senhor está dizendo para você assim, ó, coisas, aleluia, de valor baixo, que chegar na tua mão, olha a promessa que Deus está te fazendo aqui. Entenda, aleluia, não vai mais agregar o mesmo valor, porque eu transformarei. Olha o que Deus está dizendo.
Coisas que chegarem na tua mão de um valor baixo, não vai agregar mais esse mesmo valor baixo. Porque eu vou subir o valor. Alamanto quebra. E coisas que são de valor alto, para mim te abençoar, eu te entregarei do valor menor. Alamanto quebra. De todos os lados assim digo eu para ti. Aleluia, eu te abençoarei. Valorizando. Oramanto quebra na rasébia. Para te beneficiar. Tem coisa, aleluia, que é um valor no mercado. Mas para chegar na tua mão, olha só o que Deus está dizendo. O valor vai baixar. Para poder encaixar. Tu tá entendendo o mistério? É que é minha... Depois tu vai falar. Era desse valor, eu tinha esse valor e o pai fez esse valor. Oramato quer minha nápria. Sabe pra quê? Pra te abençoar. Enamato que me ande a sopra nápia na assépia. E o Senhor está dizendo, prepara teu coração. Eita. Porque eu vou fazer assim, ó. Aleluia. De uma forma tão surpresa que tem gente que vai dizer assim, até as coisas que tu quer. Aleluia, eu vou fazer entrar em promoção. Escuta o que eu estou falando contigo hoje aqui. Para tu saber que eu não minto. Eu te darei um sinal. Ainda esta semana, diz o Senhor para te dar valores trocados. E tu vai dizer assim, o que é que está acontecendo que eu não estou entendendo nada. Isso é uma pegadinha, isso é uma piada. E o Senhor está dizendo, não é. Tu vai ficar como quem sonha. Tu vai ficar como quem sonha. Então a tua boca se encheu de riso. E um novo cântico Deus colocou nela. Pra quê? Pra tu saber que Deus muda. Pra tu saber que Deus transforma. Eita. Vou entregar o que Deus está mandando aqui. As bênçãos do Senhor acompanhavam Abraão, não era? Era. E eu vou dizer o que Deus me revelou aqui, mulher. As bênçãos minhas vão te acompanhar. Não é tempo de tu colocar a mão, aleluia, e só desejar não. É tempo de tu determinar com fé. Determinar com fé. E tu ver com os teus olhos acontecer. E caçubra nada. Deus manda dizer aqui para uma mulher. Você vai num lugar. E você vai ver algo. Você já tá, aleluia, planejando ir. Orai, camantorrépia. Vai com a fé. Oramantorrépia. E eu via nitidamente esta mulher saindo de dentro deste carro. Se entrando, aleluia, dentro deste condomínio. E o Senhor dizendo assim, tu vai colocar as plantas lá. Alamantoquebra dos teus pés. E eu, o Senhor, assinarei embaixo, te darei como herança. Porque estou pegando hoje a planta do que está guardado como se fosse dentro de um cano. Só que não é cano. É como se fosse um cubozinho, sabe? Aqueles de que você, quando se forma, que você levanta, um canudo. É como se uma planta tivesse dentro de um canudo desse. Uramai, que é manto, E o Senhor está dizendo assim, com tudo que tem direito. A
assim eu, o Senhor, executarei na tua vida. Mas eu vejo uma planta de uma casa como se fosse dentro de um canudo. Oramanto quer menerra sopra e alguém entrando dentro desse condomínio. Não é apartamento. Deus me faz ver nitidamente aqui. Fachada e tudo. Deus diz assim, é para quem tem fé, tu vai ver. 3. Mas das 3, a maior eu vou te dar. Porém, das 3, tu vai gostar da maior. Porém, o teu dinheiro dá para menor. E porém, eu, o Senhor, vou te dar aquilo que o teu dinheiro não pode comprar. Por quê? Para tu saber, aleluia, que não é com a força do teu braço, mas é pelo meu poder e pela minha honra, diz o Senhor. Ela mantou que minha narra sempre para tu saber que os teus sonhos são diferentes do meu e que eu não tenho limite para aquilo que eu quero fazer na tua vida e na tua história, diz o Senhor. Tu crê? Oramanto, tu crê? Porque o Senhor falava no meu coração hoje aqui de tarde. Aleluia. É tempo, aleluia, do meu povo festejar. É tempo do meu povo festejar. O Senhor está dizendo, o céu não está em crise. O Senhor diz, o céu não está em crise. Tu tem fé de um grãozinho de mostarda? Porque tu sabe o que é que um grãozinho de mostarda faz, não sabe? Você pode olhar hoje para a sua conta e você não ter nada. Aleluia, dentro dela. Mas pode ter certeza que Deus vai cumprir na tua vida. Porque Ele é fiel. Sabe por quê? Porque é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. E Deus está dizendo, você vai viver. Deus está dizendo, você vai viver coisas que você nunca nem pensou. Você vai viver coisas que você nunca nem imaginou. E Deus está dizendo, nada vai faltar para você. Nada vai faltar para você. Deus está dizendo para você aqui, ei, não pense que vai se acabar. Eita, Jesus, eu vou entregar. Não pense que vai se acabar. Quem colocou a mão, aleluia, para tirar o resto que tu tinha, meu Deus. Deus me dá uma visão aqui com uma panela. Um estado de inox. E dentro dessa panela eu via como se fosse farinha. E eu via como se alguém pegasse aquele punhado de farinha. Alguém tirou o que te restava, achando que iria te deixar no chão e na miséria. Mas Deus manda dizer para ti, aleluia, que a farinha da panela não vai se acabar. E que vai haver uma multiplicação aí dentro. Deus está dizendo aqui, vai haver uma multiplicação. Porque quem pensava que ia tirar tudo que era teu, quem pensava que ia arrasar, aleluia, colocando a mão no que, aleluia, foi bênção na tua vida, Deus manda dizer para você que a porção vai jorrar. A porção vai jorrar. O Senhor diz assim, tirou. Enfiou a mão aonde não era para enfiar. Oh, meu Deus. Mexeu. Eita, tu chorou. Tu colocou as mãos na cabeça. Tu disse, não tem mais jeito. Eu vou ter agora, que mudar. E o Senhor está dizendo, não. Ainda não é o fim, não. Aleluia.
O Senhor está dizendo, ainda dentro dessa mesma panela, vai jorrar a farinha que o inferno tirou e achou que com esse prejudicamento tu não ia ter como se reerguer novamente. Oracaxa. Mas digo assim para ti, estou eu te colocando de pé. Meu Deus. Estou eu te colocando de pé. Estou eu te dando ideias. E camanto rebias. Estou eu mexendo. Aleluia. Na geografia. Tu sabe o que é geografia? Estou eu mexendo. Para quê? Para que você receba um favor da minha parte. Você sabe o que é favor de Deus? Você sabe o que é delícias de Deus? O Senhor está dizendo, e eis que ela provará das minhas delícias. Já viu esse versículo? Quem pensava que tu ia com medo ruim, porque estava tentando te prejudicar, vai te ver provando das delícias que Deus te dará. Porque o que a terra não faz, o céu se prontifica para fazer. O que a terra, aleluia, não dá, Deus envia o escape do céu para promover. Ainda que o homem não faça, o Senhor está dizendo, o céu se move para fazer. Ainda que tu diga que não tenha ninguém ao teu lado, aleluia, os céus e eu estou com você. Os céus e eu estou com você. E digo assim para ti, derraçou, eremicaia, dará. Vou tirar as vestes de trapo. Vou tirar as vestes de vergonha. Vou arrancar, aleluia, o choro dos lábios. E vou colocar um riso perpétuo. Tá entendendo o que Deus está dizendo? Dentro desta luta, falo assim contigo. Tu não se preocupará em passar mais por isso. Pois eu sou o Senhor que estou trazendo permanência. Eu vejo como se fosse um parafuso apertando. Mas o Senhor diz, eu apertei para poder sustentar. Sabe por quê? Porque estava folgado. E se estava folgado, não sustentava. E caimidiarra, derecamando ré. Mas eu apertei. E quando apertado tá, é porque eu vou colocar. Eu via neste momento como se fosse uma partilheira dessa aqui, ó. Tá vendo aí? De madeira. Eu via como se duas brocas fossem colocadas na parede e a partilheira. Aleluia. E a porca para sustentar a partilheira e eu queria colocar nela. Você não coloca uma partilheira dessa para não colocar nada nela, não é? Huracão, e Deus manda dizer para você,
eu vou colocar em cima. Por isso que era necessário para sustentar o que viria. Por que por cima? Porque Deus diz assim, eu não coloco por baixo. Eu vou colocar por cima. Deus está dizendo assim, chegou o tempo que você não vai ficar por baixo. Muita coisa já ficou por baixo na tua vida. Mas eis que eu colocarei em cima e por cima. A partilheira é para expor algo. E Deus está dizendo, eu vou expor algo. E este algo que eu vou expor, é para que vejam. E a narração é para que contemple. E é para que entenda que quando eu determino, acontece. Quando eu terminar quando eu terminar e eu colocar, aleluia, ficarão à vista de muitos, mas não a pega. Como assim? Ficará à vista de muitos, mas não a pega, ou seja, alguém vai ver, mas não vai pegar. Alguém vai ver, mas não vai tocar. Por quê? Porque tem endereço. Tem endereço certo. E sou eu, Senhor, Deus do endereço. Sou eu, Senhor, Deus do endereço. Tá entendendo? O Senhor está dizendo aqui para alguém. Sou eu, o Senhor, Deus do endereço. Elias, eis que eu já mandei os povos, Deus do endereço. Meu Deus, Deus do endereço. Vocês estão entendendo? Que o Deus do endereço, ele está se manifestando hoje aqui. Enquanto Deus se revelava que ele era o Deus do endereço, eu via como se fosse uma pia. Eu via um copo dentro dessa pia. E eu via como se ele tivesse 4 dedos de água. E de repente, eu via como se a torneira se abrisse do nada. Não tinha ninguém por perto. E eu via como se a torneira se abrisse. E derramava água dentro do copo. Completando. Sabe o porquê do nada? Ai. Tem coisa que eu e você faz. Que nós usamos a nossa mão. Que nós faz com a força do nosso braço, mas tem coisa que é o sobrenatural de Deus, que faz acontecer. E Deus está dizendo aqui para alguém, vai ser o sobrenatural para completar. E o Senhor diz assim, por estes dias, por estes dias algo vai ser completo. Eita! Por estes dias, algo vai ser completo que estava, aleluia, para terminar. Tem algo que estava para terminar, tem algo que estava para se acabar, dentro da pia, 4 dedos de água. Deus diz algo que estava para terminar, algo que estava para acabar. O Senhor está dizendo, eu vou abrir. Só que muitos não vão entender como abriu. Porque tem coisa que eu mostro como eu fiz e tem coisa que eu oculto para não saberem como foi. O Senhor está dizendo, algo vai ser completo. Meu Deus. Algo vai ser completo e vai finalizar. Eica mandou a soprana. Eu vejo muito arranjo. Não é morte, não. Eu vejo muito
buquê de flor, colocado dentro de recipientes como se fosse formando arranjo, vai ter festa. Sabe quando você prepara um caminho de flor, como se fosse uma passarela do lado e do outro flor e uma passarela no meio? Eu vi alguém montando um caminho assim. Uracamanto, épia. Só que nesse caminho de flor, o interessante de tudo que Deus me revela aqui, que eu tô vendo, é só para quem acredita. Eu vejo um caminho de espinho. Lado e do outro, flor. O caminho aonde pisa espinho. Só que por cima desses espinhos eu vejo como se fosse uma passarela de vidro. Tu tá entendendo o mistério? Uma passarela de vidro, dá para ver os espinhos, mas porém quando passa, aleluia, não acontece nada nos pés. O Senhor está dizendo, tu vai ver os espinhos vão estar lá, aleluia, mas quando tu passar por aí de caixa, aleluia, não vai te causar dano nenhum esses espinhos, aleluia, que estão no chão. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou levando sobre mim, as dores que eram, para te ferir no meio da caminhada, e acabar com os teus pés. Eu também vejo alguém aqui, aleluia, como se essa pessoa, ela tivesse cansada. Sabe, uma crise de cansaço, um cansaço grande, tipo uma falta de ar, você correu muito e você tá ofegante. Pronto. E eu perguntei a Deus o porquê desse cansaço. Por que eu tava vendo essa pessoa ofegante, cansada demais, como se ela viesse de uma corrida. Aleluia. E o Senhor disse, o peso da batalha. Oramanto quer, O Senhor diz, o peso da batalha tem deixado cansada. O peso da batalha, ralamanto tem deixado ela sim. Só que hoje, da fraqueza dela, eu tô fazendo força. Da fraqueza dela, diz o teu Senhor. Eita, ele está fazendo força. Eita, Deus está dizendo, tu não vai parar não, remanto. Deus está dizendo, tu não vai parar não. O Senhor está dizendo, eis que está, aleluia, refrigério para ti. Olha só, remanto. Eis que trago refrigério, eis que faço tu descansar, porque eu, o Senhor, trago um tempo de descanso. Remanto pra nádia. Trago um tempo de descanso, trago um tempo, remanto, aleluia, aonde eu te sustentarei com as minhas mãos e tu vai descansar no esconderijo. Rei Camanto Rébria. Se vocês verem, eu vejo alguém sendo carregado pelo Senhor. Eita, Jesus. Tem alguém que está sendo carregado aqui, porque não tem mais condições de andar. E o Senhor está dizendo, não vai ficar para trás, não. Quando eu tirei o povo do Egito, o mar só se fecha quando tudo passa. Ninguém ficou para trás. E o Senhor está dizendo, tu não vai ficar para trás, não. Tu não vai ficar para trás. Eu disse, Deus, eu não quero ficar para trás, me ajuda. E o Senhor está dizendo, tu não vai ficar, não. Nem que eu tenha que te carregar no meu colo. Nem que eu tenha que te carregar com a minha mão para trás, tu não fica, diz o Senhor. Para trás tu não fica, porque sou eu, aleluia, que te sustento
e que te leve quando tu não consegue mais, diz o Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado por falar conosco, por nós ouvir a tua voz. Obrigado, meu Deus, por nos sustentar. Obrigado por nos dar força, Senhor. O Senhor sabe como está, Senhor, as tuas filhas, cada uma delas que chegaram até aqui, dos teus filhos, meu Pai. Tu sabe o coração, a angústia, a aflição, meu Pai. Por isso tu és o Deus de resposta e eu creio que o Senhor falaste aos nossos corações. Sela na vida delas, meu Senhor, esta palavra. Pai, concretiza, cumpre, Senhor. Aleluia, entrega as bênçãos e a vitória. Quero aqui, Senhor, abençoar cada uma das tuas filhas. Pai, os dizimistas, ofertantes, contribuintes dessa obra, que o Senhor prospere em todas as áreas. Meu Deus, que o Senhor venha abrir as comportas do céu 200 vezes mais, que um tempo de prosperidade chegue sobre a vida do teu povo. Desamarra, Senhor, todas as amarrações do inferno, todas as ligas de Satanás, seja repreendido e colocado por terra neste momento, Espírito Santo de Deus. Dá saúde à tua igreja, Senhor, dá saúde ao teu povo, dá saúde àqueles que estão precisando de saúde, repreende todo espírito de doença. Nós rejeitamos todo espírito de doença, pois ela não nos pertence. O Senhor levou a enfermidade, Pai, sobre si, então nós rejeitamos no nome de Jesus, profetizamos cura, Pai querido e amado, profetizamos um tempo, Senhor, aonde a tua potente mão e o teu favor vai nos acompanhar e nos seguir, Pai, que o Senhor venha abençoar a um todo, Senhor, por completo, todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Pai querido e amado, nós temos buscado o Senhor, nós temos estado na presença do Senhor e aqui, Senhor, nós nos colocamos na brecha da intercessão para orar, na brecha da intercessão, Senhor, para te adorar. Oh Espírito Santo de Deus, que a tua potente mão, Senhor, nos proteja, nos livre da nossa casa. Senhor, Deus querido e amado, homem mau que desvie da nossa casa aqui, o Senhor faça se perder, Pai querido e amado, no meio do caminho, um homem mau. Espírito Santo de Deus, dá livramento, entra com livramento, Senhor. Em nome de Jesus, entrego esta vitória na mão do teu povo. É o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando aqui, eu via como se alguém recebesse uma escritura na mão. Eu via um papel dobrado. E o Senhor dizia uma escritura. Amém? Deus abençoe.